Servo de Deus, a paz do Senhor. O Senhor está aí, passando privação, necessidade. Me perdoe a franqueza, mas porque o Senhor quer, né? O Senhor quer, porque o Senhor sabe muito bem que o Senhor pode ser libertado dessa situação de escravidão promovida pela diretoria da IADPE, né? E aí eu falo para o Senhor e vai servir para os demais irmãos e membros da nossa igreja em todo o estado de Pernambuco. Vamos acabar com essa ideia, com essa enganação, com esse engodo, né? Tá certo? De dizer, de se sensibilizar com o discurso mentiroso de alguns desses pastores, como o caso do Sérgio Correia, que está em desespero, lá em Moreno, no setor 11, e muitos outros, né, dizendo que está faltando isso, alguém vai ficar sem salário, tentando com isso o quê? Tentando com isso mexer nas emoções das pessoas. Tá certo? Porque veja só, uma igreja como a nossa, e é a DPE e muitas outras igrejas do porte da nossa, mas vamos trazer para a nossa, o problema é com a nossa igreja, né? Que tem milhares e milhares de membros. O dinheiro que entra, mesmo nessa crise, não é? Mesmo nessa crise, ele sobraria se ele fosse usado com honestidade, com decência, não é, para pagar salários dignos, mas honestos, e não super salários milionários. Daria para pagar as contas, pagar funcionário, pagar água e luz, pagar aluguel, e ainda sobraria muito dinheiro para converter em cestas básicas, em donativos, para fazer o que a Bíblia diz, socorrer as viúvas, os órfãos, os necessitados. Tá certo? E não enriquecer alguns em detrimento do outro. O que está acontecendo na Assembleia de Deus Pernambuco hoje, nessa atual administração, é o que a gente vê na politicagem aí, não é? Entre os políticos corruptos, tá certo? É o que a gente vê em países comunistas, né? Países comunistas socialistas que pregam o comum para as pessoas, não é? O bem das pessoas, mas a gente sabe que as riquezas são centralizadas apenas naqueles que estão no comando há anos e o povo vivendo na miséria. Se a gente for fazer a comparação, não é, do comunismo, tá certo? Da forma como o comunismo trata os países, os governos comunistas tratam seus países, né? Eu não vejo muita diferença de como a diretoria da IADPE trata a maioria dos senhores, e o senhor é um deles, né? Que vive aí passando fome, passando privação, passando necessidade, seus filhos aperreados, o senhor sem saber o que fazer, recebendo um salário de fome, pagando 500, 600 reais de aluguel e sobrando aí 900 conto para o senhor sobreviver, né? Então o problema é que existe muito dinheiro, assim como no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: o problema do Brasil não é falta de dinheiro, é falta de vergonha, né? É a imoralidade de muitos daqueles que estão administrando, não é, as finanças públicas, o dinheiro público. Né? Infelizmente, me dói na alma dizer isso, mas é a verdade. O que acontece na Assembleia de Deus é isso, na nossa Assembleia de Deus Pernambuco, nessa atual administração. Hoje estão aí aperreados, mentindo para a igreja, dizendo que está faltando isso, alguém vai ficar sem salário, isso e aquilo outro, para tentar sensibilizar o povo. Mas pelo contrário, irmãos, pelo contrário, a campanha é grande e a campanha continua em todo o estado de Pernambuco. Não deem dízimo e nem oferta na Assembleia de Deus Pernambuco, enquanto o presidente for o senhor Ailton José Alves. E aí, pastor, eu vou mais além, não é? Os irmãos estão incentivando as pessoas não darem dízimo nem oferta enquanto essa diretoria estiver aí na IADPE, e eu vou mais além e digo o seguinte: me diga qual foi o dia, o momento, e principalmente nessa pandemia, em que a diretoria da igreja, a presidência da igreja, alguns deles vieram a púlpito ou em uma reunião dizendo que iriam diminuir o salário de vocês. Para o senhor ter uma ideia, o senhor sabe muito bem que hoje, se o presidente, juntamente com a família dele, resolvesse passar um ano, ele dissesse assim: eu vou passar um ano em nome de Jesus. Hoje ele não faz nada mais em nome de Jesus, né? Mas se ele dissesse: eu vou passar um ano em nome de Jesus, doando o meu salário e da minha família para socorrer os necessitados e as necessidades da igreja, ele não passaria necessidades de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele tem condição de doar todo o salário dele e da família dele, que é empregada na igreja, e ainda tirar dos recursos que ele tem para doar para a igreja.